em Santo Antônio do Içá, Amazonas. Esse projeto foi elaborado por mim, Eduarda Marinho Pontes, Giovanni Lima Cacau Filho, Naeli Severiano dos Reis, e orientado pelo professor Pedro Pontes. Na região amazônica, as grandes florestas e os rios se conectam a uma dinâmica natural, que resulta em elevados índices de precipitação. Ou seja, com a nossa vasta floresta e grandes rios, o índice de chuva é muito elevado, ou seja, chove muito na nossa região. A dinâmica das chuvas é fundamental para o abastecimento da bacia hidrográfica da região. Os rios dependem muito da chuva, ou seja, quando chove bastante, os rios ficam cheios. E quando os rios quando falta bastante chuva, os rios secam. Nas cidades, períodos chuvosos podem ser acompanhados de inundações, enchentes e deslizamentos, especialmente em áreas periféricas. Essa foto ela não foi tirada no meio do projeto, foi tirada em março, no começo do ano. Mostra que essa foto foi tirada aqui em Santo Antônio, numa área muito movimentada. E mostra que choveu bastante, que o igarapé transbordou as ruas, onde dificulta a passagem de motos e moradores do bairro. Para evitar que a precipitação represente um risco de vida aos moradores das áreas afetadas, se faz necessário o monitoramento dos índices de chuvas. Por isso, o objetivo geral é compreender a dinâmica climatológica das chuvas em diferentes bairros de Santo Antônio do Içá, através do monitoramento de índices de quantificação diária e mensal de precipitação, relacionando a altura da chuva, com a ocorrência na cidade de casos de alagamentos ou deslizamentos de terra. O objetivo específico é monitorar diariamente a altura da chuva nos pluviômetros, observar as condições atmosféricas, indicando o tipo de tempo, ensolarado, nublado, chuvoso, predominante. Registrar a ocorrência de fenômenos relacionados às precipitações. Tá bom, agora ele é apresentado sobre a nossa metodologia. Para medir a chuva, confeccionamos 3 pluviômetros caseiros utilizando garrafa PET. De acordo com Pinheiro, entre outros autores, os dados coletados nos pluviômetros tipo PET são compatíveis com os dados coletados no pluviômetro padrão. Então, como a gente pode ver nessa foto, a gente marcamos um dia aqui na escola mesmo e viemos aqui, se reunimos para confeccionar o pluviômetro. E o material que a gente só precisava era a garrafa PET, a régua e a fita. E uma regra que a gente deveria ter seguido é que a garrafa não deveria ter curva e sim que ela deveria ser reta. Como a gente pode ver nessa imagem, a gente está vendo a localização dos pluviômetros dos bolsistas. Aqui o pluviômetro 1 e o 2 se encontram no bairro do Planalto e o pluviômetro 3 no bairro Santa Delfina. Aqui o pluviômetro 1 e o 2 parece que eles estão perto, mas se a gente for de carro, de moto ou até mesmo andando, a gente vai perceber uma grande distância entre o pluviômetro 1 e o 2. A gente até fez isso um dia com o professor Pedro Ponte de carro, só demorou 5 minutos de ir até aqui, no pluviômetro 1 e no 2. Os pluviômetros foram instalados na casa dos bolsistas. Foram medidos a altura de chuva precipitada durante o intervalo de 24 horas em todos os dias de vigência do projeto. Também foram realizadas observações sobre as condições atmosféricas do dia e, se necessário, de ocorrências relacionadas à chuva. Então, cada bolsista aqui, quando dava 13 horas da tarde, a gente ia lá no pluviômetro ver os milímetros de chuva e a gente verificava se o tempo estava nublado ou ensolarado. Então, os dados produzidos que a gente mesmo anotava, a gente enviava pelo banco de dados no Excel e pelo aplicativo dados à prova d'água. Os resultados do gráfico. Entre os meses pesquisados, julho, o nosso primeiro mês de pesquisa, foi de maior precipitação, chegando a 247 milímetros. Já o mês de agosto, nosso segundo mês de pesquisa, foi com a menor precipitação, com apenas 42 milímetros.
No dia 20/11 foi registrada a maior precipitação do período pesquisado. Foram 112 milímetros em um único dia. Nesse dia houve registro de alguns pontos alagados da cidade. O acumulado do período foi pesquisado foi de 683 milímetros. A média de precipitação diária foi de apenas 4,46 milímetros. No pluviômetro 2, julho choveu, foi o que mais choveu, teve bastante chuva no mês de julho, alcançando a 242 milímetros. Já o mês de agosto, o que menos choveu, chegando a 16 milímetros. No dia 20/11, foi registrado a maior precipitação do período pesquisado. Foram 114 milímetros em um único dia. Nesse dia, houve registro de alguns pontos alagados na cidade. O acúmulo do período pesquisado foi de 652 milímetros. A média de precipitação diária foi de apenas 4,26 milímetros. Agora eu irei falar sobre o pluviômetro 1. Entre os meses pesquisados, novembro foi o de maior precipitação, chegando a 375 milímetros cada. Já o mês de agosto foi com a menor precipitação, apenas 110 milímetros. No dia 20/11, registrando a maior precipitação do período pesquisado, foram 180 milímetros em um único dia. Nesse dia, houve registro de alguns pontos alagados na cidade. O acumulado período pesquisado foi de 1.106 milímetros. A média de precipitação diária foi de apenas 7,22 milímetros. Nesta imagem estão os dados coletados pelo pluviômetro do governo, Agência Nacional de Água. Entre os meses de vigência de nossa pesquisa, os dados mostram o mês de julho com o de maior precipitação, chegando a 315 milímetros. Já o mês de agosto foi com a menor precipitação, apenas 82,4 milímetros. Os dados dos pluviômetros 3 e 2 apresentam uma pequena variação entre eles e estão alinhados ao dado oficial. No entanto, os dados do pluviômetro 1 são os com maior variação. Não é possível determinar que a diferença está relacionada à localização. Os meses de julho a novembro apresentaram um baixo volume de precipitação, sendo o mês de agosto o mais crítico. Com resultado, houve uma redução significativa do nível do rio, o que levou ao desabastecimento de gasolina na cidade neste mês. Durante o período da pesquisa, foram identificados danos nos dias 10/9, tempestade de granizo, e 20/11, chuva torrencial. Conclusão. Os pluviômetros artesanais podem produzir dados sobre chuva com nível significativo de precisão. A baixa precipitação durante o período de investigação não nos permitiu identificar os liminares de chuvas que podem causar inundações. Durante o estudo, o principal problema identificado, causado pela baixa precipitação, foi a redução significativa do nível do rio e o consequente desabastecimento de combustível no mês de outubro. Essas foram nossas referências e muito obrigada. Quase não deu para notar o nervosismo, né? Do Giovanni. Praticamente parece que ele passou muito tempo treinando, né? Ao professor Pedro Pontes pela iniciativa desse projeto, né? Que esses materiais, pelo que eu pude perceber, são de baixo custo, né, professor? Então, fazer projeto hoje sem financiamento para pesquisa requer a gente fazer projetos assim, né? Porque não temos mais o auxílio pesquisa que ajudava nos materiais de consumo, até mesmo nos materiais permanentes que ficavam para a escola. Então, a ideia de trazer, né, esses materiais de baixo custo e realizar um projeto, né, dessa amplitude que é o programa Ciência na Escola, né, e colocar esses alunos no mundo científico, né, que nós falamos. Tem uma autora que ela chama Miriam Goldberg, ela diz que
que a paixão da pesquisa nasce assim, né? Pelas nossas inquietações, pelas nossas perguntas, e também ela diz o seguinte, que para a gente fazer pesquisa tem que fazer com paixão, né? Senão ela não vai ter um sucesso, um êxito favorável. Então é isso que a gente vê em você. Eu vejo em vocês, né? Vocês estudaram, vocês aprenderam, e tudo isso sob uma orientação. Na hora do nosso relatório, a Miriam sempre diz assim, a hora da separação, né? É quando a gente briga, a gente namora, depois tem a fase das brigas. Quando nós vamos ler os nossos dados, os nossos resultados, é mais isso. É aquela hora que a gente vai analisar, a gente vai ver os defeitos, como ela diz, né? Quando a gente deixa de namorar, a gente vê os defeitos do outro, a gente vai observando isso. E o Pedro Demo, que é um pesquisador, ele diz que a gente já nasce pesquisador, na verdade, né? Muitas vezes a escola, ela mata isso de nós. Vocês lembram quando nós éramos crianças, como nós perguntávamos tudo nós queríamos saber o porquê disso, o porquê daquilo, mas o porquê, e aí muitas vezes os nossos pais diziam, cala a boca, menino, não fala nada, que menino é esse que vive perguntando, né? E a pesquisa é isso, né? É a gente perguntar, e o fundamental da pesquisa é nós sabermos dar as respostas das nossas perguntas. Então, eu acredito que vocês fizeram o dever de casa, que foi dar as respostas a essa pesquisa, né? O professor Pedro Pontes, eu sou suspeita para falar dele, né? Que desde que eu conheci ele, já vivia nesse mundo de pesquisa. Cheguei em Tefé, a primeira apresentação que eu vi, que a professora, no caso, eu também fui fazer pesquisa na universidade, eu fui bolsista da professora Fátima, e a professora Fátima foi banca examinadora do Pedro, né? Eu já conheci o Pedro fazendo o que vocês estão fazendo hoje, né? Apresentando o projeto, lendo dados e fazendo uma apresentação. Já foi assim, eu acho que no mês, né, Pedro, que a gente chegou, ele tinha lá um projeto sobre rádio, sobre rádio, ele foi apresentar. E é como sempre o Guilherme diz, né? O Pedro faz 3 vezes melhor do que a gente pede, né? A gente pediu uma coisa dele, ele vai e desenvolve. Então, nesse mundo todo, a gente fez essas pesquisas, né? E a gente levou muitas críticas, né? Porque quando a gente sai de Santo Antônio e vai estudar fora, eles dizem, mas vocês não aprenderam isso lá na escola de vocês, né? Os professores de vocês não ensinaram isso para vocês. E hoje nós observamos que o Pedro está ensinando sim, né? E o aluno que disser que ele não está ensinando a fazer pesquisa está mentindo. E aí a gente chega lá realmente leigo nessas questões, né? Não sabemos fazer referência, não sabemos fazer citação, e aí é um processo todo de amadurecimento. A minha primeira orientadora, quando eu cheguei em Tefé, ela sempre disse isso para mim. A pesquisa, ela vai te evoluir 10 anos em 1 ano, porque não foi culpa de vocês, que vocês não tiveram esses acessos, né? Muitas vezes as condições também do local não favoreciam a isso. Então, o que eu tenho a dizer é isso, né? Vocês conseguiram responder às perguntas, né? E pesquisa é isso. Se nós conseguimos responder as nossas perguntas, nós conseguimos fazer as pesquisas. A Escola Estadual Santo Antônio, tá? Com essa cabeça, com essa empolgação. Vocês foram inseridos à pesquisa. Leram bastante? Leram? Eu sou muito para falar aqui de língua portuguesa. As professoras, elas vão falar essa parte técnica, tá? Quando a gente está inserido nessa questão de pesquisa, a gente vai a campo, que a gente constrói esses saberes, né? Que lindo esse tema, gente. Que torão foi esse, Pedro? Sabe
assim, o meu game favorito. Eu achei assim inusitado, algo que realmente chama atenção, né? Até daqueles que não gostam de ler, eu acredito que ele, mas o que é isso? E vocês acabaram que desenvolvendo uma belíssima pesquisa juntamente com o professor Pedro Pontes, tá? Um amigão, parceiro da educação. Tudo que a gente precisa ele faz com muito amor, com muita dedicação, com muita amizade, né? E eu acredito que da mesma forma que a gente tem esse tratamento, vocês também têm essa parceria, né, coletiva. E o que eu digo a vocês: continuem nesse caminho. O estudo é maravilhoso, ele não é difícil, ele é maravilhoso. É aqui que a gente precisa se entregar, tá? Vocês tiveram a oportunidade de ler livros, vocês tiveram a oportunidade de fazer as anotações de vocês. E o que eu digo a vocês: abracem a leitura. Escrevam também, a produção ela é muito interessante e ela é muito linda, tá? Peguem um dicionário de vocês, aprendam a amar o estudo também, certo? É daqui, vocês estão saindo daqui da Escola Estadual Deus Aguina e vocês vão acabar aqui encontrando coisas maravilhosas lá no ensino médio. E a oportunidade que vocês tiveram aqui no ensino fundamental, vocês também terão lá no ensino médio. Então vocês já vão chegar lá com essa bagagem muito bonita, tá bom, meus queridos? Meus parabéns. Eu espero que os pais de vocês continuem dando esse incentivo, que vocês façam e criem esses laços, né, de amizades aí, e que vocês justamente se encontrem para conversar e compartilhar experiências e o conhecimento que vocês forem adquirindo, tá bom? Parabéns, parabéns ao professor Pedro Pontes, muito sucesso para vocês. Sentada também, tem que ser de pé. Bem, meninos, eu comecei minha fala ainda há pouco emocionada, né? E agora eu vou iniciar minha fala sorrindo. Como a professora Mara bem falou, bem-vindos à Escola Estadual Santo Antônio. Nos encontraremos por lá no próximo ano e será um grande prazer recebê-los. Que bom que nós estaremos recebendo alunos com esse gabarito, né? Que pesquisa maravilhosa foi essa? Parabéns pela apresentação. A apresentação de vocês foi maravilhosa. Eduardo, Giovanni, ou Eduarda, Giovanni e Naeli. Parabéns, tá, pela apresentação. Como a professora Fabiana disse, nós nem percebemos que vocês estavam nervosos, tá? Vocês estavam seguros das suas falas. E eu sempre fico muito orgulhosa quando eu vejo os resultados da pesquisa do professor Pedro Pontes, porque ele é um pesquisador nato, ele tem um rigor técnico para fazer ciência. Então isso foi muito bem percebido no andamento da apresentação de vocês. Os gráficos, todos os apontamentos, né? Vocês iniciam falando sobre os problemas advindos das áreas periféricas, os alagamentos que interferem muitas vezes, né, esses contextos mais periféricos dos centros urbanos. E aí, o pluviômetro caseiro, ele vem justamente como uma forma, uma tentativa de facilitar, né, digamos assim, a vida, porque pode evitar alguns transtornos e alguns problemas para essas pessoas que às vezes têm até risco, né, para suas vidas. Então vocês trazem essa discussão, vocês apresentam isso durante a pesquisa e eu achei muito interessante a forma como vocês fizeram para ter esse contato direto com a pesquisa, que foi a observação direta, né? Teve essa participação direta. No intervalo de 24 horas eu fiquei imaginando vocês indo lá no quintal de vocês, né? Fazer a análise, a avaliação, e isso é muito bom e é um ganho dessa pesquisa, porque são materiais com custo, com zero, né? Com zero custo, e aí vocês estão ali no laboratório, e esse laboratório científico é o próprio quintal de vocês, onde vocês iam lá e faziam, né, essa observação. E outra coisa também muito interessante que vocês apresentam como resultado é a variação, né, dos pluviômetros e também a questão da redução do nível do rio, que foi em agosto, e como que isso vai impactar na nossa cidade.
questão econômica, na questão social, né? Nós tivemos aí um grande problema que foi a falta de gasolina. Todo mundo desesperado querendo abastecer suas motos, né? E aí vocês perceberam isso, que isso estava relacionado à pesquisa de vocês? Vocês perceberam de imediato? Olha só que ganho. É justamente a pesquisa abrindo os olhos, né, para novos horizontes. Olha, isso tem a ver com a minha pesquisa. E a ciência é isso. É quando você consegue relacionar esses conhecimentos científicos com a tua vivência cotidiana, com a tua realidade. E vocês fizeram isso e apresentaram com louvor. Parabéns, professor Pedro Pontes, pela pesquisa maravilhosa. Parabéns, alunos, pela apresentação, pela construção dessa pesquisa, né, porque ela foi feita diretamente por cada um de vocês. E que esse desejo e essa sede de conhecimento, elas continuem aí. E estamos aguardando por todos vocês lá no ensino médio, tá? Muito obrigada. With